Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o privilégio de estar participando desse momento, desse debate. Estou me considerando aqui uma espécie de agente infiltrada no campo da cultura e das artes, e imaginei que talvez a minha missão aqui é trazer o urbanismo, a cidade, o território, esse lugar onde a gente está, para esse debate, já que a questão que não quer calar, eu entendi que foi essa a pergunta central, é esse, né, centro cultural novo que está sendo anunciado e sendo gestado nesse momento, né? Que centro é esse? Para onde ele vai? Para onde ele pode ir? E fui provocada aqui para a gente pensar o que são essas fronteiras, o que são os muros, o que são centralidades e periferias, o que são os vazios na especificidade de Brasília, pensando esse tema geral. O gesto, começo, claro, com aquele gesto fundador aqui do Planalto Central. Em tese, a ideia de ocupar o vazio do Planalto Central, o plano piloto, o avião que vai levantar voo a partir da ocupação do Planalto Central. Mas, claro, aqui eu vou citar o Bertrand, a história do Planalto Central tem dimensões geológicas que remontam no mínimo 1 bilhão de anos, pela escala arqueológica da povoação indígena. Dá para a gente ir atrás pelo menos 12 mil anos de ocupação indígena, pela colonização, né, de colonizadores de extração luso-brasileira, africana, que tem pelo menos 2 séculos e meio fazendo aqui proliferar uma civilização. Evidentemente, estamos falando, isso aqui não tinha nada de vazio, zero vazio, né? Nós temos uma história que está aqui inscrita nesse território, né? Mas é sobre ela que se vai justapor essa ideia, esse projeto, e já entrando um pouco nessa utopia da ordem racional de Brasília e como ela pensa, um dos elementos centrais desse desenho é a ideia de uma cidade sem muros. Não tem muros. Quem andou pela superquadra ainda aqui no plano piloto sabe que ela persiste sem muros e que isso, pensando em cidade brasileira, latino-americana, é absolutamente singular, uma cidade sem muros. Um pouco a ideia de uma cidade que corresponderia a um pacto democrático, e é por isso que ela não tem muros, ela se abre para quem quiser percorrê-la, ela se abre a partir de um espaço público, generoso, que dá sustentação a ela, né? E que é a partir dela que, então, essa utopia desse pacto democrático poderia se estabelecer nas palavras, né, dos arquitetos e urbanistas comunistas que pensaram esse desenho nos anos 50. Né? Mas, se a gente for olhar numa outra escala, eu acho bem importante trazer isso aqui, Brasília é a ponta de lança de um processo de despossessão que começa com a ocupação colonial portuguesa no litoral do Brasil, que continuou ao longo do século XVIII, né, com as ações extrativistas, né, do algodão, da cana-de-açúcar, que ao longo do século XIX também avançou sobre a exploração dos seringais na Amazônia, o café no Sudeste, dentro exatamente da mesma lógica, né? Mas que, na verdade, né, se a gente for pensar, olhando nessas imagens anteriores, nunca conseguiu ultrapassar o litoral. Tem até aquela famosa frase do Frei Vicente de Salvador, né, que os portugueses ficaram no litoral como caranguejos, né?
e jamais conseguiram penetrar para o interior do país. Então, Brasília é finalmente a possibilidade de avançar com a lógica capitalista extrativista para dentro do Planalto Central e na direção da Amazônia. E o projeto é exatamente esse, é um projeto de integração nacional. Leia-se, projeto de integração nacional é submeter todas as formas de ocupação a uma única forma capitalista, uma única forma de vínculo entre as pessoas e o território permitida, que é o vínculo da propriedade privada registrada, das formas de exploração. E Brasília foi absolutamente fundamental, é a partir dela que se desenha a Belém Brasília, a partir dela que se desenha toda a expansão, e eu quero mostrar para vocês que, neste momento no Brasil, que vivemos assim muito claramente sob o jugo cultural, político, econômico do agribusiness, né, e da comida como commodity, foi a fundação de Brasília e esse gesto de ocupação da centralidade do país que permitiu a grande expansão do agronegócio nas décadas subsequentes, que é exatamente o que vai ocupar o Cerrado, que vai ocupar esse Planalto Central e que hoje é absolutamente determinante, né, dos movimentos culturais e políticos que a gente vive, né, no nosso país. E, então, pensando, né, nessa cidade, voltando para a utopia racional, ela foi uma utopia, essa cidade que, assim, fez todo o desenho, pensou nos palácios, pensou na leveza dos palácios sem muros, pensou nesse solo público, pensou nas escalas, mas, assim, esqueceu um pouquinho de quem vinha construir a cidade, embora existissem os acampamentos dos trabalhadores, os acampamentos, os canteiros de obra, né? Daqueles que vieram construir, só que muito além dos canteiros de obras, as pessoas que vieram com suas famílias, as famílias simplesmente não tinham onde morar e foram, né, fazendo aquilo que fizeram no Brasil inteiro, que são as favelas e as periferias do país, ocupando os espaços vazios disponíveis e autoconstruindo o seu próprio habitat com os recursos que tinham, ou seja, nada, né? E aí, né, o que a gente vai ter a partir desses acampamentos, como já foi colocado na abertura aqui, super bem colocado, com a disposição da Vila Mauri, né, que foi inundada pelo Lago Paranoá. Na verdade, isso se institucionalizou em 70, já com a ocupação dos militares na cidade de Brasília, entretanto, sem romper basicamente com a lógica, porque as ocupações informais que iam acontecendo em todo lugar, no meio do plano, no meio das asas, no plano piloto, todas elas eram sistematicamente retiradas de lá, até que e muitas foram colocadas, inclusive numa grande invasão que era a Vila IAPI, e essa Vila IAPI, que chegou a ter 82 mil pessoas morando, ela foi objeto de um grande projeto de erradicação da vila, né? Através da criação de Ceilândia, né? Como um exemplo claro, né? De uma cidade projetada para a despossessão. Ela é um projeto de cidade pensado para estar fora, né, do plano piloto. E é muito interessante a gente pesquisando isso, né, como que foi essa história, né? A gente, muita gente fala, não, é porque a segregação não era o projeto, que a gente lembra que o Lúcio Costa falava no plano de que o candango e o ministro iam morar na superquadra, todos seriam felizes para sempre. Enfim, não tinha no plano um projeto explícito de segregação desenhado, embora isso, agradeço o Guilherme Lemos por ter trazido isso, a tese do Guilherme Lemos, que foi, naquele mesmo período, urbanistas sul-africanos projetaram townships
inspiradas nos projetos modernistas de Brasília. Então, tem uma história aqui, uma conexão, e o Guilherme fala, né, da cidade satélite como township de um apartheid. Me parece que é muito adequado a forma como ele pensou essa questão. E se a gente for ver como foi o processo de decisão, aonde que ia ser a Ceilândia, né? O Guilherme Lemos, no trabalho dele, traz que o Saturnino de Brito ele foi contratado para ser responsável pelo planejamento da água e esgoto em Brasília, né? E, a partir dali, ele elabora, pensando do ponto de vista do saneamento, a ideia de um cordão sanitário em volta do plano piloto. O cordão sanitário corresponderia às nascentes e os córregos que compõem a bacia do Paranoá, com o objetivo de mantê-las limpas, porque, evidentemente, as ocupações irregulares sobre as nascentes e córregos iriam poluir esses espaços. Então, a decisão de localização da Ceilândia projetada foi uma decisão de colocá-la para além do cordão sanitário. Então, o projeto do cordão sanitário é que define depois a localização daquelas que foram as cidades satélites. Enfim, aqui vai só uma lembrança da township. E aí a gente vai chegar agora na escala do Distrito Federal, do DF, esse retângulo, né, que foi desapropriado para construir a cidade, né? E a gente vai ver que tem quase uma metáfora da segregação racial e socioeconômica do Brasil. A gente tem as faixas de renda, né? Então, o vermelho mais forte é onde a renda familiar é acima de 20 salários mínimos, e ela vai chegando vai diminuindo, então vai baixando a renda, né? No laranja, no amarelo, até chegar no bem clarinho, né? Que é a renda de 1 a 2 salários mínimos de renda familiar mensal. E a gente vê claramente toda essa área do cordão sanitário, do plano piloto, com altíssima renda, nas cidades satélites com a renda menor, e como você vai definindo claramente. E isso não, por acaso, tem também uma enorme coincidência com a inscrição racial. Eu mesma fiquei bastante surpresa quando eu descobri que o Distrito Federal tem um percentual enorme de negros e negras, mais de 50%, certo? Acho que é mais de 50% o número total. Só que esse 50%, ele é menos de 20% no plano piloto, e ele chega até mais de 80% à medida que a gente vai se distanciando, mais de 80% de negros e negras, e especialmente quando a gente vai chegando, inclusive, nas cidades do entorno, que sequer dentro do retângulo de Brasília estão fora dali. E mais, esse desenho, né? Esse desenho segregado, essa formulação, ele dialoga extremamente bem com o modelo de mobilidade e circulação de Brasília, aonde o sistema, né, de ônibus predominante é um sistema quase que de fretamento, né, que você sai do ponto original da cidade satélite, do ponto para chegar até o plano piloto, quase sem parar no meio do caminho, porque no meio do caminho é o vazio, né? E aí esse sistema vai definir, né, um sistema de manutenção desse vazio, né? E vai definir, essa imagem é uma imagem clássica que os urbanistas usam de Brasília, os ônibus que vêm, né, das cidades satélites e do entorno, que estacionam, ficam o dia inteiro estacionado ali em volta do estádio Mané Garrincha, e no fim do dia voltam. Vêm e voltam, né, numa coisa que, se a gente for pensar, isso inclusive se reproduz hoje para a cidade do entorno, né, onde a gente tem, hoje, a gente tem 200 mil pessoas aproximadamente morando no plano piloto, já foi 400 mil, diminuiu
para caramba, enquanto a gente tem 360 mil na Ceilândia, de um total de 2.800.000. A maior parte da população está fora e tem que fazer uma parte que trabalha no plano piloto, tem que fazer esse percurso, né, diariamente, mais ainda o entorno de Brasília, que são as cidades do Goiás e de Minas Gerais, fora do retângulo do Distrito Federal, nós já temos 1.700.000 pessoas morando ali, que também fazem parte. Então, é muito importante a gente, e aí eu queria trazer isso para, de novo, pensar sobre o vazio, porque o vazio em Brasília é um muro. Se Brasília é a fronteira da expansão, né, capitalista e ocupação capitalista do território, o vazio é um muro. E aí eu vou também aqui me inspirar no trabalho e na dissertação de mestrado do Paik, que diz, quando a gente aprende a história de Brasília, urbanismo na escola, a gente fala, bom, Brasília tem basicamente 4 escalas. A escala residencial, que são as superquadras. A escala gregária, que são os espaços comerciais e de serviços previamente desenhados, né, para isso. A gente tem a escala monumental, que é a esplanada dos ministérios e toda a configuração que tem ali, e a chamada escala bucólica, né, que é o espaço verde, o horizonte, a paisagem que constitui Brasília. Mas, na verdade, e isso acho que foi uma elaboração que veio do movimento Passe Livre aqui de Brasília, de 2013, foi a ideia de que, na verdade, em Brasília, nós temos uma escala fundamental, que é a escala da segregação, absolutamente configurada, né, e inscrita no território e na prática cotidiana, né? Aqui a gente tem a área tombada pelo patrimônio histórico, a área tombada pela Unesco. Então, a área tombada é a solidificação, né, desse modelo, é a forma de mantê-lo, né, como forever, né, para sempre. Eu quis trazer essa imagem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse centro cultural aqui na Asa Norte, no plano piloto. Isso aqui é o desenho da localização dos museus e equipamentos culturais no Distrito Federal, né? A gente deve ter, sei lá, uns 150 aqui no plano piloto, esse aqui vai ser o 151, e com cada vez menos gente morando aqui, menos de 200.000, enquanto aquele 1.700.000 são desertos de equipamentos de centros culturais, muito, muito, muito esporádico. Isso aqui, a base desse mapa é também a renda, né? O cinza, os tons de cinza é a renda maior e é o resto. E queria trazer essa imagem, que, na verdade, a gente pensa Brasília como Distrito Federal, só que a gente tem esse conjunto de municípios do entorno que constitui também Brasília, né? E, digamos, aí a persistência da desordem, mas também a transformação. Ceilândia, por exemplo, né? Ceilândia se verticaliza. Ceilândia hoje é uma centralidade. É uma centralidade importante em Brasília. Ela tem comércio, serviço, ela representa uma centralidade, ela já tem a sua periferia. Sol Nascente, né, é a periferia de Ceilândia, né? Ceilândia é uma centralidade para Sol Nascente. Um pouco para a gente pensar como isso se reproduz em centralidades e periferias também. E tem, pensando um pouco o plano e o não plano e a desordem, a proliferação de condomínios residenciais que se instalaram na área rural, na área definida para ser rural,
e que são condomínios de classe média. Era muito engraçado, quando eu estava no Ministério da Cidade, no Brasil inteiro, a discussão de ocupação irregular era das favelas, das ocupações, das invasões. Aqui em Brasília, a discussão dos assentamentos irregulares são os condomínios de classe média, que não estavam previstos no plano, mas que insistem, né, alguns deles estão aqui marcados em vermelho, em ocupar. Acabou de ser aprovado o plano diretor, de novo, em Brasília, que abre um espaço enorme na zona rural para regularizar todos esses condomínios. Enfim, o condomínio dos muros dos enclaves fortificados venceu, né, como modelo. Sequer a cidade sem muros das classes médias persiste ou persistirá. E trazendo, né, como última imagem aqui para a gente pensar, né, essa aqui é uma foto de ocupação aqui da esplanada, separada, inclusive, com cancelas, perto da votação do impeachment da Dilma, onde a gente tinha manifestações contra e a favor absolutamente polarizadas, né? Acho que também essa imagem, eu tentei achar uma, não achei uma boa, por isso não trouxe, da foto de 8 de janeiro, da invasão e destruição ali do Palácio do Planalto, né? Fiquei pensando, né? Que modelo que é esse que está sendo destruído? Pensando um pouco nos conflitos contemporâneos, né, de Brasília, né? Me parece que é algo que nunca mudou durante esse tempo, né? Que a persistência, né, dessa concentração de renda e essa desigualdade estruturalmente racial agora reivindica a sua presença. A senzala, o coronel, o capitão do mato não são eliminados por milagre pelas curvas brancas e pelos horizontes abertos dos palácios e dos espaços públicos. E aí, depois do 8 de janeiro, eu me lembro que teve uma grande discussão. Então, para que isso nunca mais aconteça, vamos construir muros muito altos em volta de todos os palácios. Me parece que a resposta, né, que a gente vai dando para essa questão e para essa contradição é cada vez mais radicalmente assumimos o que nós somos e dizer: não tem pacto democrático, moçada. Nesta condição de concentração de renda, de despossessão, de desigualdade estrutural, perdão, mas não tem pacto. Obrigada.